aqui presente, aos nossos irmãos que nos acompanham online, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos e que possamos receber na noite de hoje a mensagem que nos vai auxiliar a seguir uma semana plena de luz e de amor. Que os benfeitores dessa casa, sempre apoiados por Jesus, possam intuir a nossa irmã na palestra de hoje. Com o nosso pensamento ao alto, vamos fechar os nossos olhos em gratidão por esse dia, por essa semana, por esses anos que aqui estamos, passando pelas provas ou expiações. Gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Que possamos seguir adiante com as nossas provas, com resignação e perseverança. Vamos elevados, vamos fazer a oração que Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que formos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. E com essa oração, damos por abertas as atividades na noite de hoje, convidando a nossa irmã Sônia a nos falar sobre o planejamento para um planeta em transição. Boa noite a todos. Uma satisfação estar de volta à nossa casa, aqui. Durante a minha infância e adolescência, em muitos programas de TV, naquela época eram poucos canais, se não 300, 400, volta e meia aparecia num desenho animado, ou mesmo uma criatura que acordava num local estranho, se apalpava, se percebia e fazia 4 perguntas. Quem sou eu? Aonde estou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Lembram disso? Vocês já ouviram isso em algum lugar? No final dessa nossa conversa aqui, de meia hora eu volto a essas questões. E aí eu vou explicar por que eu lembrei disso. Tudo que existe na natureza é solidário. As nossas reencarnações são solidárias entre si. As humanidades, a do nosso globo, a dos outros globos, são solidárias entre si. Há, acima de tudo, uma lei de cooperação geral que governa o nosso sistema, o universo, os multiversos. Na antiguidade, e essa antiguidade que eu falo é bem recente, lá os gregos, os filósofos já percebiam que havia uma autoria estranha ao homem para toda a harmonia do planeta que eles percebiam. Perscrutavam o céu e viam ali uma harmonia na movimentação dos astros que eram visíveis. A essa ordem das coisas eles deram o nome de cosmos. E vejam vocês a beleza do espiritismo.
A gente começa estudando o livro dos Espíritos, passa para o Evangelho, livro dos Médiuns, Evangelho, até o final. Chega a Gênesis. Os 4 livros posteriores vão explicando cada bloco do livro dos Espíritos. E na Gênesis existe um capítulo lá ao final, os tempos são chegados, os tempos. 2 coisas são tratadas nesse capítulo da Gênesis: os sinais dos tempos e a nova geração que está na Terra. Pois bem, nesse tempo de pandemia, cada um de vocês deve ter visto uma dezena de palestras e mensagens no YouTube, nos sites das federações espíritas em geral, de outros credos falando sobre transição planetária. Não ouviram? Mas que transição é essa? Ora, é muito fácil. A Terra, que é um planeta de provas e de expiações, está em transição para um planeta de regeneração. Mas a Terra sempre foi um planeta de provas e expiações? Não. Muito antes disso e durante muito tempo foi um mundo transitório. O que é um mundo transitório? É aquele que não oferece condição de abrigar a vida humana encarnada. Agora eu vou falar de tempo, não desse nosso tempo, da nossa idade, 20, 40, 60, 80 anos. Esse tempo é bem curto. Vamos fazer de conta que a gente vai subindo, e do meio do espaço a gente observa a formação do sistema solar. Estamos a 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Lá, nessa época, Jesus já era um espírito puro e perfeito. Ele e uma pleiade de inteligências superiores, de outros espíritos puros, fazem uma reunião. Aonde? No Sol. Hoje o homem ainda não conseguiu desenvolver tecnologia para chegar fisicamente perto do Sol. Mas esses espíritos, para eles não existe barreira física. E Jesus se reúne então com essa espiritualidade para traçar os destinos aqui do planeta Terra, do sistema solar do planeta Terra. Ele governa todo o sistema. Então vejam vocês a idade e a experiência desse nosso irmão mais velho, Jesus, que já era puro, perfeito governador do sistema planetário há 4 bilhões de anos atrás. Fazem uma primeira reunião. Daquela massa solar se desprendem os planetas, dentre eles a Terra, que no começo lá, 4 bilhões e meio, era uma massa incandescente que vai se resfriando. Muito tempo passa até que surja a vida no planeta. Vida, não vida, mamífero, humano, não, vida. Bactéria, coisas miúdas, muito miúdas. Se passa muito tempo até que a Terra possa abrigar o reino vegetal. Depois o reino animal, os primeiros animais unicelulares, pois eles vão crescendo, vão aumentando, vão se alimentando, surgem os grandes sauros. Eu falei 4 bilhões e meio, né? A Terra foi criada. 65 milhões de anos atrás, não num ato desgovernado, tudo já previamente planejado, um cometa, um meteoro cai no que hoje nós chamamos de Golfo do México e faz ali um rasgo, 40 quilômetros de largura, mais de 100 quilômetros, isso foi a derrapada do meteoro. E o que sobrou dele adentra, passa o fundo do oceano, está hoje enterrado a mais ou menos 30 mil metros. O que aconteceu após a queda desse meteoro? Vamos pensar que aquela era a época dos grandes sauros, né? Tiranossauro Rex. Quem tem menino em casa, menina, sabe que eles adoram história de dinossauros, sabem os nomes deles. Aquela derrapada, aquele meteoro, e isso já estava orquestrado, provoca uma tal nuvem de poeira
globo durante mais de 3 anos. E a cadeia alimentar desses grandes sauros acaba, definha. Eles morrem de fome. E o que sobra de vida animal no planeta? Pequenos roedores. 65 milhões de anos atrás. Até que o tempo vai passando. Vocês notam que eu estou falando isso como se fosse assim ontem, né? Capítulos de uma novela. Até que 14 milhões de anos atrás, então de 65 para 14, surge o nosso ancestral comum. Ele tinha até um nome bem bonitinho, que era Neanzapithecus. Neanzapithecus. Sabem quem era o Neanzapithecus? Era um ancestral das grandes famílias de primatas que nós temos hoje, ainda vivos, muitos foram extintos. Chimpanzés, orangotangos, gorilas e homo, todos primatas, todos sem cauda, o que já é um sinal de evolução, todos com possibilidade de ficarem de pé, vislumbrarem o horizonte, traçarem estratégia de caça. 14 milhões de anos. 7 milhões de anos atrás, surge o primeiro hominídeo. Opa! Se é hominídeo, quer dizer que daquele primata ancestral para esse está evoluindo o corpo físico desse primata superior, está se desenvolvendo um sistema neuronal que comporta a encarnação de um espírito. Espírito, individualização do princípio inteligente. Então a Terra já foi, sim, um mundo de primeira encarnação, nesse tempo lá atrás. Esse ancestral comum lá, de 14 milhões de anos, desapareceu. Ele era parecido com o que seria hoje um macaco pequeno, uma cabeça do tamanho de uma laranja, o crânio que foi encontrado, desse antepassado comum. E hoje nós, primatas, nessa família, grande família de 4, é como se nós fôssemos primos, né? Nós temos aí uma banda de peso considerado normal, que vai de 40 quilos do chimpanzé até 270, 300 quilos, até 350 já se encontrou gorila macho. Então nós temos essa feição, cabeça, tronco, 4 membros, a possibilidade de ficar de pé. Eu tenho visto ultimamente nos zoológicos, eles estão observando um comportamento estranho dos gorilas. Quando os gorilas observam um tratador, eles ficam nessa posição ereta, olhando de igual para igual. O tratador vai embora e ele continua andando apoiado nos dedos, né? Ele está também evoluindo, todas as raças evoluem. Mas é a raça humana, e só existe essa, né? É a raça humana que comporta a encarnação de um espírito, individualização do princípio inteligente. E foi sempre assim? Não. Aqueles primeiros hominídeos ainda andavam a maior parte do tempo de 4, levantavam às vezes, tinham um cérebro menor que o nosso. Eu não vou falar de todos os tipos, mas 2 chamam muito nossa atenção. O homem de Neandertal, nosso antepassado, sim, encontrado lá na região fria, norte da Europa, Escandinávia, Sibéria. Esse cara, diz o Alberto Almeida, que se colocasse um terninho nele, uma roupinha, e desse um celular, ele pareceria um de nós aí, andando pela rua. Muito semelhante. Porém, ele tinha um cérebro um pouquinho menor que o nosso. Vocês sabem que a nossa inteligência é atributo da mente. A mente pertence ao espírito. O que nós temos aqui, na cachola, é o cérebro. O cérebro é o órgão de manifestação da mente. Então, para que eu possa manifestar pensamento contínuo, eu preciso de um determinado volume cerebral. Certo? Até aí eu estou falando só de biologia, paleontologia, arqueologia. Essa é a beleza do espiritismo. A gente entra estudando Kardec, sai estudando biologia, mecânica quântica e por aí vai, um pouco de astronomia e a gente segue adiante. Muito bem. Desde lá a criação da Terra, até ela se transformar num planeta habitável por homens encarnados, levou muito tempo, quase 4 bilhões e meio de anos.
Nesse tempo agora em que deixa de ser um mundo transitório e passa a ser um mundo habitado, há pelo menos 5 etapas de evolução. Primeiro, é um planeta primitivo, primeiras encarnações. É um planeta de provas e expiações, como a Terra. O mal ainda sobrepuja o bem. É um planeta de regeneração, onde o bem e o mal se equilibram. Outro degrau é um planeta feliz ou ditoso. O bem sobrepuja o mal. Há muito pouco mal. E o 5º tipo de planeta, somente habitado por espíritos puros e perfeitos. Para quem tiver curiosidade, a Revista Espírita de 1858 traz vários artigos como sendo Júpiter, no nosso sistema, um mundo feliz. Deem uma olhada lá para ver como é interessante a vida de Júpiter, não é? Ah, mas Sônia, como é que as nossas naves aqui, os nossos telescópios não captam essa vida? Que a matéria vai se sutilizando. Ela tem graus de densidade muito aquém do urânio, que é matéria pesada, e muito além do hidrogênio, que é o nosso átomo mais leve. A matéria vai se sutilizando. Assim como o planeta se desenvolve do ponto de vista físico e a humanidade se desenvolve do ponto de vista moral, tudo isso requer refinamento. Com a Terra incandescente, com as massas, suas placas tectônicas em movimento, maremoto e tal, não poderia haver vida, né? Do mesmo modo, um espírito atrasado, egoísta, orgulhoso, com um monte de problemas e defeitos, não conseguiria viver num mundo feliz, por absoluta incompatibilidade vibratória. Então, o planeta evolui do ponto de vista físico e nós evoluímos do ponto de vista moral. Os nossos corpos vão melhorando. E o que é esse degrau de transição agora? Vamos sair aqui mas se a Terra já foi primitiva, já houve outros momentos de transição? Sim. Transição de mundo primitivo para mundo de provas, transição do mundo de provas para regeneração, de regeneração para feliz e de feliz para celeste ou divino. E quanto tempo duram? Agora, aqui eu vou falar de aproximadamente. Então, onde é que eu tiro esses valores? Há um livro psicografado por Francisco Xavier, da autoria de Emmanuel, que se chama Caminho da Luz. E é um livrinho pequenininho que fala muito da história do planeta, do globo como um todo. Então, esses períodos de tempo são calculados com base nisso, alguma coisa do Apocalipse de João, que está lá no Novo Testamento. Me escoro também nos cálculos que o Haroldo Dutra faz e faz com maestria, né? Então, para simplificar a coisa, 28 mil anos, pelo menos, em cada estágio. 28 mil anos como planeta primitivo, 28 mil agora, que é o que nós estamos vivendo, terminando, nós estamos no período já de transição para regeneração. Quando começa esse período de transição? Para nós que estudamos o Espiritismo, em 1870. Por quê? Há uma bula, a bula é um documento baixado pelo Papa, decretando a infalibilidade papal. E aquilo, então, é o marco do planeta, de um planeta em transição. Por que é o marco? É a ruína derrocada da Igreja. O que aconteceu? O cristianismo primitivo, com todo o ensinamento do Cristo, que era puro e poderoso, foi encampado por um império romano em franca decadência, que se apoia nesse movimento cristão que cresce. Surge o quê? 2 séculos depois, Igreja Católica, com hierarquia de governo e de governo militar, que existe até hoje, que tem muitos méritos, muitos, mas também com muitos problemas. Então, em 1870, o Papa declara, por decreto, o Papa não falha. O Papa é o representante de Deus na Terra e o Papa nunca falha. Querem ver como falha? O que foi a Inquisição? Não foi a Igreja Católica punindo e matando os hereges? A gente pode chamar de acerto? Não pode. Mas, enfim, é um período de 250 a 300 anos que eles dizem que vai acabar quando? 2050, 2057, 2058. Quero crer que eu não estarei aqui para assistir, mas muitos aqui estarão, né? E o que já vem acontecendo
com mais intensidade, desde o final aí da última década, das últimas 2 décadas, cada vez mais reencarnam espíritos mais preparados, mais preocupados com fraternidade, muito afeitos à tecnologia, muito preocupados com o bem-estar animal, com o bem-estar do planeta, com o bem-estar do próximo. Isso é visível, basta a gente olhar os nossos netos, os nossos sobrinhos, as crianças vêm com isso. Vou voltar novamente ao passado. Eu falei só da primeira reunião de Jesus. Houve uma segunda. Há mais ou menos 28 mil anos atrás, um dos planetas do sistema solar de Capela, que é um sistema binário, lá são 2 sóis, estava no mesmo ponto de evolução que a Terra está hoje. Um grande desenvolvimento intelectual, um baixo desenvolvimento moral, e eles usando a tecnologia para se destruírem. Até aí está parecido conosco, né? Assim como um aluno que roda, repete de ano, não estuda e não deixa os outros seguirem adiante, que tem que ser movimentado de uma escola para outra, as inteligências planetárias recolhem, arrebanham esses espíritos lá da constelação, do sistema de Capela, e dizem: vocês não estão deixando os colegas de classe evoluírem. Então, com todo migrar agora para um planetinha lá no sistema solar. E com o conhecimento vocês vão ajudá-los a evoluir. As inteligências planetárias, capitaneadas por Jesus, daí a importância do planejamento, para a gente ter uma ideia de que nada está à deriva, ao Deus dará, né? A gente diz, tá, o Deus dará. Se está nas mãos de Deus, está em ótimas mãos. Não poderia estar melhor. Esse grupamento grande de espíritos é encaminhado para cá. Capela está a 380 mil anos-luz da Terra. Nós ouviram falar na teoria da relatividade do Einstein, nas dobras do tempo, nas pregas de aproximação, esses espíritos migram e não encarnam imediatamente. Ficam na psicosfera da Terra. As inteligências trabalham o perispírito deles. Ao mesmo tempo, trabalham corpos físicos. Por que mexer em perispírito? O perispírito é a forma do nosso bolinho. É o modelo organizador biológico. Ele tem que ser equipado do ponto de vista neuronal para suportar um cérebro mais potente, que no caso era o cérebro dos capelinos que vinham para cá, comparado com aqueles hominídeos que estavam aqui, que viviam na caverna, na pedra, ainda nesse tempo. 26 mil anos atrás, Jesus se reúne com esses espíritos no Planalto do Pamir, uma região ali fronteiriça entre o que é hoje o Irã e o Paquistão, uma região montanhosa, alta, e diz o seguinte: vocês vão ser divididos em 4 grandes grupos. Primeiro, vão ser os novos egípcios. Todo mundo sabe que os egípcios provocaram há 4, 5, 6 mil anos atrás a tecnológica. Não é? Segundo grupo, indo-europeu, os arianos. Vocês sabem que os arianos são originários da Índia, né? De determinados grupos populacionais que viviam na Índia, que migraram para o norte da Europa. Os egípcios, em primeiro lugar, encarnaram porque eram os que tinham mais conhecimento, muito inteligentes, e eram meio atrapalhados, queriam logo voltar para casa, para a capela. E eles sabiam que, se desempenhassem bem aquela função, logo, depois de algumas reencarnações, eles poderiam migrar de volta para o planeta original. E assim foi feito. O segundo grupo, indo-europeu, os arianos, né? Vão para o norte da Europa. Esses são trabalhadores, executores. Eles são revoltados com a religião, eles não querem saber de Deus, né? Desse Jesus que mandou eles para cá. Não querem saber disso. Eles querem logo se livrar dessa tarefa, são empreendedores, são batalhadores. Não se importam muito com o credo dos outros, porque nessa jornada até a Europa eles vão encontrando muitos povos e muitos credos diferentes. Vão miscigenando com todos eles, em processos repetitivos de reencarnação, né? Vão casando com todo mundo. É um povo que se mistura. E ficam sediados na Europa. Também muito inteligentes. Terceiro grupo, castas da Índia.
muito inteligentes, muito espiritualizados, mas chegam na Terra e percebem a abissal distância entre o conhecimento e a espiritualidade que eles têm e aquele que os povos primitivos têm. E o que eles fazem? Estratificam, fazem em camadas a sociedade. O sistema de casta persiste até hoje na Índia. E eles ficam ali patinando, mas muitos já voltaram. O grupo mais coeso, mais religioso, que estudava a sua religião lá em Capela, mas empedernido, orgulhoso, judeus. E Jesus disse: vocês provavelmente vão ter mais dificuldade, mas não tenham medo, eu estarei com vocês. Mais de 20 mil anos antes, ele avisa para isso. E essa fala vai se reproduzir na fala dos profetas, que a gente encontra no Antigo Testamento. E eles dizem, no geral, olha, vai vir o Messias. Mas esses judeus, eles associavam essa realeza, o Filho de Deus se encarnando entre eles, como alguém muito poderoso, cheio de posses, muito rico. Nasce um Jesus pobrinho, mequetrefe, lá na Galileia, nazareno, na região, assim, vamos dizer, caipira da Palestina daquele tempo. Não botaram fé. Para o Império Romano, que tomava conta dos espaços e dizia: ou você me entrega o seu território, ou eu vou mandar o meu exército aqui, acabo com tudo e aniquilo. Ah, você entrega? Então vamos fazer um acordo. Você pode continuar com a sua religião, com a sua cultura, não vou interferir, mas eu quero ter domínio sobre os teus exércitos e eu quero receber impostos. Em troca, eu te dou civilização, estradas e aquedutos, e a tua vida vai melhorar. E assim foi feito. E essa foi a base de expansão do Império Romano. O que aconteceu? Roma estava lá na capital da Itália. Qual era a colônia mais antiga, mais distante do Império Romano? Era justamente a Palestina. Quem estava na Palestina na época de Jesus? Os judeus, aquele povo orgulhoso, empedernido, que perderam o poder militar muito contra gosto, mas tinham nas mãos o poder da lei, os doutores da lei, poder religioso. E Jesus acabou sendo mal visto pelos dois grupos poderosos. Para o Império Romano, ele era um revolucionário político em potencial. Aonde? Na explosiva colônia da Palestina. Para os doutores da lei, os donos da igreja, o sinédrio, naquela época, ele representava perigo. Por quê? Ele vinha falar de ternura, de amor e de fraternidade, e não era assim a lei que eles estavam habituados. Então, se o único poder que eles tinham naquela época era o poder religioso, e se alguém estava afetando essa possibilidade de poder, o que eles fizeram? Entregaram Jesus às feras. Né? Jesus, que nunca cometeu crime, o Cristo, contra ninguém. E por que ele foi executado? Porque ele era mal visto pelos dois grupos poderosos da época. Mas será que ele, quando encarnou aqui, ele não sabia que isso ia acontecer? E a presciência de Deus? Sabia. Sabia que isso era necessário para que se desse valor às palavras que ele dizia. Não havia escrita naquela época, nem internet, nem YouTube. E aquele rapaz simples e pobre que saiu lá do meio dos pescadores da Galileia, do Mar da Galileia, falou, reverbera na nossa consciência até hoje. Tamanha a pureza, com todos os meios que nós temos hoje de evolução. Então, ali já estávamos, ele já falava, olha, são chegados os tempos, vai haver uma grande mudança. Só que desde que o planeta Terra ficou habitável até hoje e daqui para frente, não significa que o planeta está parado, né? Existe uma geodinâmica. As placas tectônicas continuam se acomodando. Há variações imensas do clima. A última era do gelo foi há 12 mil anos atrás. Quando o gelo derreteu, o que aconteceu? Submergiu a parte do arquipélago de Atlântida, que não era uma ilha só, eram várias. Né? E o planeta continua em evolução. Não teve aqui um vendaval há 3, 4 semanas? Né? Isso é periódico. Isso é anormal? Não é anormal. Isso faz parte da evolução do planeta. Mas por que o planeta está assim tão irrequieto? Sempre esteve.
Antes nós não tínhamos meios de comunicação para aferir a velocidade dessas mudanças. Mas eu preciso avançar um pouquinho aqui, que eu estou perdida aqui na cosmogonia. Pois bem, hoje nós entendemos, nós espíritas, a expressão que diz que nós somos co-criadores do universo. Vejam vocês, tudo que a inteligência humana tem produzido nos últimos séculos, especialmente nos últimos 2 séculos. Olha o tanto de engenharia e de arquitetura que se aplica. Não estão irrigando o deserto e produzindo fruta, como se fosse terra fértil. Um pouco antes, lá na Holanda, eles não deram um jeito de aterrar e cercar e fazer dique. A Holanda é um país inteiro que está abaixo do nível do mar, a maior parte dela, e é habitado. Então, quando o homem implementa condições maiores de habitabilidade, condições melhores de comunicabilidade entre os povos, ele está sendo, sim, co-criador de Deus. Quando é que ele não é co-criador? Quando, em nome de orgulho e egoísmo, ele compactua com crimes, inclusive contra a própria natureza humana. A eutanásia, o aborto. Isso são retrocessos, se a gente pensar no que é possível o homem fazer pelo bem e no que às vezes ele se deixa arrastar e levar por uma força que é do mal. No livro A Gênese, fala o seguinte: que esse duplo progresso que os planetas enfrentam e as humanidades também, do ponto de vista físico e do ponto de vista moral, ele pode ser, esse desenvolvimento duplo, ele pode ter 2 aspectos. Ele pode ser lento e gradual, e o desenvolvimento moral normalmente é lento e gradual, nessa evolução ninguém dá salto, mas de ponto de vista físico, às vezes a Terra dá um chacoalhão, né? Quando a coisa está muito devagar, dá uma... Eu tenho visto as pessoas dizendo: olha, mas essa é uma praga do corona. Não é o evento que mais matou gente no mundo, né? Se a gente pensar que a Segunda Guerra Mundial, quantos milhões de pessoas morreram? E não era um ato da natureza, eram atos humanos, equivocados. Então a gente não pode pensar agora, nesse momento de pandemia, isso é o sinal dos tempos? Não necessariamente, pode até ser, pode até ajudar, na medida em que desperta a nossa consciência. Voltando agora às minhas 4 perguntas. O progresso é inevitável. A lei do progresso existe para todos, encarnados e desencarnados, para todos os orbes dos multiversos. Não é só um universo, são vários. A lei do progresso existe. Então a gente vai para frente, só sobe. Mas a velocidade depende de cada um. Então nós precisamos realmente pensar em fraternidade. Ela rezou o Pai Nosso no início. Como é que a gente começa? É Pai Nosso, não é? Não é Pai meu, ou Pai teu, ou Pai vosso. Não, é Pai Nosso. Se é Pai Nosso, nós somos irmãos na origem. E toda a diferença que existe foi criada por nós, por nossas escolhas, porque uns se desenvolvem mais rápido do que outros. Mas no fundo, nós somos irmãos. E aqueles espíritos que estão desencarnados hoje aqui na Terra também são nossos irmãos. E os encarnados e desencarnados que estão em outros planetas também são nossos irmãos. E também cooperam conosco. Então, essa possibilidade, esse intercâmbio de espíritos que migram de um orbe para o outro, não nos chocam. E para nós que estudamos Espiritismo, que encontramos nessa fé a razão às nossas perguntas, se um dia a gente acordar desorientado e perguntar: espírito imortal, herdeiro de mim mesmo, fruto das minhas escolhas do passado, tendo o presente e o futuro pela frente, aonde estou nesse momento no planeta Terra, encarnado ou não? Me refiro aqui aos desencarnados que estão próximos de nós. De onde vim? Vim de um estágio primitivo. Quando eu encarnei a primeira vez, a primeira encarnação, todas as demais são reencarnação, eu era pouco mais do que um primata, quase um animal selvagem, mas já havia em mim divindade. Para onde vou? Para a angelitude,
perfectibilidade. Nós, criados tão simples e tão ignorantes, um dia chegaremos todos à angelitude, à perfectibilidade. Jesus mesmo não disse: vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. É só prestar atenção no planejamento, e o planejamento está nas mãos de Deus. Quem executa é Jesus. Estamos em boas mãos e a nau não está à deriva. A gente não pode nunca perder a esperança, porque nós partimos dessa certeza que a vida não é um acaso. O acaso gera o caos. E nós vivemos num mundo de ordem, de planejamento e de segurança. O nosso futuro é brilhante, ainda que no presente a gente não enxergue, a água ainda está turva. Um dia tudo vai ficar muito claro para nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja do nosso egoísmo, que é o maior dos nossos males. Boa noite. Nós só temos que agradecer a nossa irmã pelo belíssimo exposto aqui hoje, que nos remete a refletir sobre a nossa vida. Irmãos, acrescentando um pouquinho, lembremos que estamos vivendo no Brasil, onde Jesus transferiu a árvore do Evangelho de Jerusalém para cá, para fortificar a nossa fé, o nosso amor e a nossa evolução, sabendo que somos todos aqui viajeiros de outras moradas e que podemos seguir sempre adiante, sabendo que a nossa pátria do Evangelho escolhida por Jesus é um hospital, é uma escola onde podemos ascender. Que o objetivo de todo o espírito é a evolução. Agradecemos a espiritualidade amiga que se fez presente, aos mentores da nossa casa, a Deus e a Jesus, pelos belos ensinamentos da noite de hoje, que possamos levar para os nossos lares, para a nossa vida cotidiana, em aplicação. E essas energias que aqui se fizeram presente possam chegar a todos os lares, a todos os orfanatos, asilos, penitenciárias, hospitais, a todo irmão que sofre, que seja recebida com muita luz, com muita força, para seguir a jornada terrena. Como foi enfatizado pela nossa irmã, aproveitemos a oportunidade de estarmos nesta fase de transição, reencarnados, e façamos o melhor que podemos por nós e por quem está ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a espiritualidade amiga esteja com todos vocês. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando os nossos devedores.
e não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. E com essa oração, damos por encerrada a primeira fase do trabalho da noite de hoje.